Eu apresento a minha saudação a todos, desejo a bênção, a graça do nosso Deus, a unção do Espírito Santo. Desejo também a bênção da nossa santa e querida avó Rosa, a bênção do nosso santo irmão Aldo e de todo o poder celestial. Mais uma vez, nós vamos dedicar estes momentos preciosos da nossa vida a louvar e bendizer ao nosso Deus, por toda a proteção divina, celestial sobre nossa vida, e a cada reunião também viemos pedir que a bênção do nosso Pai, as virtudes do Espírito Santo, a unção poderosa da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador e também de nossa Mãe Maria Santíssima esteja conosco. E nesta reunião também queremos desejar que todos os irmãos aproveitem bastante esse momento precioso de estarmos aqui, sejam todos bem-vindos. E também desejo que a Santa Avó Rosa abençoe a todos aqueles que nos acompanham online, nas suas casas, aonde estiverem, que também sintam-se as virtudes poderosas do nosso Deus, esteja com todos na presença dos santos e anjos. Convido os que puderem ficar em pé, junto nós vamos fazer uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em oração para bendizer, ó Deus, o reino dos céus, glorificar todo o poder celestial, pela grande graça de termos esta igreja apostólica. Aqui a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos formaram para viver para Jesus, para seguir os ensinos do Divino Mestre e também para reconhecer o poder de nossa Mãe Maria Santíssima, o poder dos santos, dos anjos, apóstolos e profetas, poder do Espírito Santo de Deus, que através das suas virtudes poderosas recai a unção divinal sobre a vida de todos aqueles que creem. Santa Avó Rosa, querida, nós confiamos que a Senhora está aqui para nos abençoar, nos ajudar. Por isso pedimos, Santa Avó, que todo este trabalho chegue a Deus nosso Pai, e leve aos céus os nossos hinos, a nossa música, e também a nossa reverência, ó Santa Avó, a todo esse poder divinal. Pedimos que a Senhora nos abençoe, abençoe também todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet, também os internautas que gostam de assistir nossas reuniões, e também tem reverência por este santo trabalho. Que a virtude poderosa de nosso Senhor Jesus esteja com cada um daqueles que assim o fazem, e que a bênção poderosa de nosso Deus esteja também na sua vida, no seu lar, na sua família. Santa Avó Rosa, com toda a confiança de nossa alma, que nesta reunião, assim como em todas as nossas reuniões, tem santos poderosos para nos ajudar, para nos abençoar. Está iniciado este santo trabalho. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Amém. Todos poderão sentar. A seguir nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso hinário. Graças te damos, Senhor Deus, número 209.
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar, o teu reino na terra passou a pertencer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos deu a voz, o Espírito Consolador, nos deu o profeta irmão alto, e o teu reino passou a pertencer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, e Deus reinará pelos séculos dos séculos. O mundo inteiro há de conhecer. Número 210. O mundo inteiro há de conhecer teu amor, Santa Formosa. O mundo inteiro há de conhecer teu poder, sinais e maravilhas hão de crer em ti. Hão de crer no santo irmão Aldo, hão de ver que só aqui existe a verdadeira salvação. Todos que crerem em ti, com fé e sinceridade, serão abençoados e por ti guardados, e juntos contigo, unidos ao teu sucessor, subiremos com alegria ao reino santo de Deus nosso Criador. Glória da minha vida. Número 218. Se canto este hino com amor, é porque tua graça está em mim, recaindo como orvalho sobre a flor, repousando sua brandura no jardim. Meu Consolador muito amado,
Amém. A seguir, nós vamos ouvir o hino que será apresentado pelo coral, A Nobre Missão do Profeta Irmão Aldo. Santo irmão Aldo, nosso primaz.
seguir, vamos ouvir também com o coral o hino Santo Profeta. Conheço alguém que só quer fazer o bem, está sempre pronto para ajudar. Ele nos dá muita saúde e alegria. Conheço alguém que só quer ver sorrisos, ele faz tudo para nos alegrar, ele dá tudo que nós precisamos, e todos que creem querem sempre a sua bênção. Ele é profeta.
Amém. Prosseguindo nossa reunião, nós vamos passar para a parte das ofertas. E é uma oportunidade que sempre temos de poder ajudar a nossa igreja. Eu vou ler a mensagem do boletim que fala sobre as contribuições. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para cumprirem a gloriosa missão de dar a Jesus, nosso Senhor, e a Deus o Pai Celestial, a grande vitória sobre as forças do mal, e salvar um número muito grande de almas para o reino dos céus, precisam da união de todos nós, povo apostólico, para que juntos possamos alcançar esta vitória tão esperada. É por este motivo e para a glória da Igreja Apostólica que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarmos e colaborarmos na realização desta nobre e sublime missão. Porém, duas coisas importantes são necessárias para o cumprimento ou cumprirmos estes planos de Deus: a presença em nossas reuniões e a dedicação de cada apostólico, em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importantes o amor e o esforço de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e expansão da nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí lhes pedirmos que não se esqueçam de que a igreja depende da sua ajuda, de cada um. E se não houver interesse e boa vontade em nos ajudar com suas ofertas e dízimos, não iremos avançar em nossa jornada. E muitas das nossas atividades, que são urgentes para a grandeza da igreja, vão ficando para depois. E isso irá dificultar a obra do Consolador. Temos certeza de que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não querem que isso aconteça, pois o nosso lema é sempre unidos e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso Santo Irmão Aldo, pela passagem do seu aniversário de nascimento, que iremos comemorar no dia 31 de agosto. A todos os que têm feito o seu esforço a cada dia por nossa igreja e aos que resolveram, de hoje em diante, fazer mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Uma mensagem, irmãos, de incentivo a todos nós, para que nós possamos continuar ajudando esta igreja. Irmãos, esta igreja é do reino dos céus, pertence ao nosso Deus, é uma igreja, irmãos, que veio para unir um povo, formar um povo, em nome de Jesus, e também junto com os santos e anjos do reino dos céus. E esta igreja, irmãos, representada pelo nome da Santa Avó Rosa, do nosso querido irmão Aldo. E nós que somos componentes desta igreja, então se denominamos povo da Santa Avó Rosa. Então a nossa missão, irmãos, é levar essa mensagem, que é uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança para as pessoas que estão no mundo procurando um caminho, procurando um lugar que eles possam encontrar realmente uma mensagem de vida, de esperança. Então a nossa missão é levar, é anunciar este evangelho enquanto for possível. E é exatamente isso a nossa missão: ajudar esta igreja, ajudar o Santo Irmão Aldo, para que este nome poderoso da Santa Avó seja conhecido no mundo. Irmãos, é uma oportunidade para que cada um de nós possa demonstrar essa consideração também que temos por estes santos, que nós demonstramos que realmente confiamos no poder destes santos de Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, e tem a promessa de Deus, irmãos, Deus dos tempos mais antigos, que todos aqueles que assim puderem confiar receberão um amparo celestial como recompensa.
E tudo que a pessoa pertence também será protegido por esses santos de Deus. É uma palavra do nosso Pai, do nosso Deus, que aquele que for fiel à sua obra, cumprir com o seu dever, então tem essa recompensa, que é uma proteção sobre todo aquele que pertence a Deus, e o poder do mal não pode lhes tocar. Então vamos ajudar, irmãos, esta igreja com esta confiança, com esta fé, e cada um faz sua oferta espontânea. Seu dízimo, espontâneo. Também sua oferta especial, espontâneo. É uma demonstração de fé. Quanto mais a pessoa realmente confiar, crer e puder ajudar, será aceito por estes santos de Deus. Eu vou orar pedindo à Santa Avó que receba nossas ofertas. Glorioso Deus, nosso Pai, estamos confiantes neste poder celestial que está sobre nossa igreja, para nos amparar, para nos abençoar. E pedimos, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, em nome de Jesus, que receba nossas contribuições e consagre para a manutenção desta igreja. Amém. Será recolhidas as ofertas nos seus lugares. Antes de nós ouvirmos o coral, eu vou ler aqui estes avisos que está neste boletim. Política. Relembramos a orientação do Santo Primaz a todos os membros do ministério e membros apostólicos que a Igreja Apostólica não se envolve com política ou candidatos, e não é permitido ficarem discutindo política, principalmente dentro do ambiente da igreja. Todos devem exercer o seu direito de voto, porém a decisão é sua e o voto é secreto. Portanto, peçam sabedoria a Deus e aos nossos santos e cumpram seu dever de cidadão. Queima de incenso. Relembramos a todos os nossos irmãos que, de acordo com a doutrina desta Igreja Apostólica, não usamos incenso. Incenso é utilizado em práticas e rituais não adotados em nossa igreja. Além de ser usado como aromaterapia. Solicitamos a todos os nossos irmãos que não utilizem essa prática. Festa do batismo. Avisamos aos nossos irmãos que estamos com a lotação de nossos alojamentos no limite estabelecido. Portanto, não temos mais vagas para alojar os irmãos, mesmo que venham somente no final de semana. Relembramos aos irmãos que irão vir para participar da semana festiva, que estarão sob a responsabilidade da igreja e devem obrigatoriamente obedecerem à disciplina apostólica e serem respeitosos com seus irmãos, promovendo um ambiente tranquilo de paz e harmonia. Os irmãos que tomam algum tipo de remédio ou até controlados devem trazê-los ou também a receita, caso necessite comprar durante os dias alojados. Cuidado com a alimentação durante a viagem, evite comer comidas gordurosas ou frituras. Vamos ouvir então novamente o coral que irá apresentar o hino Um Abraço dos Céus. trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do Santo Irmão Aldo, neste dia glorioso tão festivo, e com a Santa Forrosa, santos e anjos vieram também trazer do
do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do santo irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa. Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Avó Rosa com um sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Avó Rosa, santos apóstolos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz.
seguir, vamos ouvir também o hino pelo coral Poder Sem Fim. Confio plenamente em teu poder, creio que és o elo perfeito entre o céu e a terra, creio que os anjos escutam tua voz, quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer podes saber e também conhecer nossa intenção. Confio plenamente em teu poder, creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber, por isso eu creio que és um anjo do céu. Cremos plenamente em teu poder, queremos que representas o Santo Consolador. Viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor, cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder, cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor.
vossa glória. Amém. Prosseguindo nossa reunião, nós vamos passar para a parte da mensagem. E nós temos nesta mensagem falando sobre o ato do batismo, um ato de fé, de justiça. E também na mesma mensagem, nós vamos ouvir também uma palavra sobre o valor precioso do ministério do Santo Irmão Aldo. Por nós estamos se aproximando do aniversário do nosso querido primaz, dia 31 de agosto. Batismo, ato de fé e de justiça. Para esclarecimento dessa verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus, no seguinte trecho de São Mateus, onde diz: Então veio Jesus da Galiléia ter com São João Batista, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas São João opunha-se lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E depois disso continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem praticar a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eis aí uma grande verdade. Muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo porque ama as obras das trevas, mais do que as de Deus. E por esse motivo tem medo de que as suas obras sejam reprovadas. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina, onde diz: Os tímidos não herdarão o reino de Deus, e serão lançados no lago de fogo. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo ser batizado já em sua infância nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continua ao invés de se santificarem e aproximarem de Deus vivo e dos céus. Continuam nas trevas, aceitando o engano, os costumes, os vícios, o mundanismo, reprovados por Deus, e tornam-se indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam à vida devassa no mundo. Isso prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas. Continuam em trevas. Como afirmamos e estamos pregando nesses dias, veio para esta igreja apostólica o reino de Deus. Veio Jesus e formou o Espírito Consolador, ou seja, a Santa Voz Rosa, a sua semelhança, conforme a sua doutrina que ensinamos, para que nos revelasse toda a verdade, e a verdade do Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor, Irmão Aldo, o último profeta de Deus. Pois bem,
Ele nos transmitiu a palavra do Pai, dizendo assim: eu só aceito o batismo feito nesta igreja, porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou ensinando a direção, o bispo e a missionária, através da Santa Avó Rosa, dizendo-lhes que o Pai tomou essa decisão porque, de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia verdadeira fé na terra. E disse ainda mais: eu quero que batizem todos os que se converterem e vierem para a minha igreja. Portanto, aí está a vontade soberana do nosso Deus e seu mandamento. Só ficam sem o batismo os que, por motivo muito justo, não puderem comparecer. Estes não pecam com isso, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, os muito idosos, os que não possam andar e os que sejam impossibilitados de viajar por dificuldade do momento, os quais são justificados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. As mães que possuem muitos filhos menores e não têm com quem deixá-los também são justificadas. Entretanto, os que não creem e por isso não querem, cometem pecado. O batismo nas águas é realizado no tanque batismal, na sede da Igreja Apostólica, em São Paulo, a fim de que sejam inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda a santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus incluiu o batismo como mandamento de Deus, nos ensinou a sua doutrina e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por conseguinte, foi Deus, por meio de seu Filho amado, que disse essa verdade: quem crê e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem e possam ser batizados, que o sejam nesta igreja apostólica. Os jovens de 12 anos para cima podem ser batizados, salvo nos casos em que precisa esperar por alguma circunstância da vida. E uma vez batizados, são considerados adultos no Espírito, por isso deve observar a disciplina da igreja e dar-se um bom testemunho, como se fosse adulto. Por essa razão, os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuírem idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa doutrina e disciplina, de modo que procedam bem em todo lugar, em casa também. Os jovens de 12 anos para cima, que já prestam serviços à igreja, como coristas, por exemplo, devem ser batizados no primeiro batismo a ser realizado após o início das suas atividades. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemos, quando o Senhor disse que lhes era necessário nascer da água, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles, e São João Batista batizava. Ora, São João Batista também batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade de muita água. Nota-se com muita clareza que o batismo era feito nas águas e por imersão. Ali houve a confirmação desta verdade pela revelação de Jesus, através da Santa Avó Rosa, que orientou desde o início desta obra e porque ele, Jesus, o ensinou como a realizarmos. Em resumo, o batismo nas águas é necessário e todos os que vêm para a igreja devem ser batizados, por ser esta a vontade de nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo. E é um ato de fé e de justiça. E é um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos os apostólicos que estão nesse santo caminho,
e que ainda não foram. Entretanto, os que não puderem ser batizados por motivo justo, serão justificados. Venham cumprir esse sacramento em suas vidas e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é uma mensagem falando sobre o valor do ministério do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo ganhou o seu galardão nos céus e atualmente, junto com a Santa Avó Rosa, luta para conservar em nossa igreja tudo o que ambos nos deixaram de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo pelo seu precioso ministério que realizou entre nós, por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram, para que a nossa igreja fosse a igreja prometida nas profecias dos santos profetas e nas revelações de Jesus e do apóstolo São João no livro de Apocalipse, onde ele ouviu a voz de inúmera multidão que diziam: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela sua igreja, já se preparou e foi-lhes dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, e neste caso é o seu povo. Realmente essas palavras vêm se cumprindo nesses dias, e a maior glória do povo apostólico, pois fomos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, nosso Pai, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Avó Rosa assumiu a missão de Espírito Consolador para governar sua igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo durante 44 anos, onde ele, com toda a fidelidade à Santa Avó Rosa e a Deus nosso Pai, manteve com mão forte o governo desta igreja. E hoje, junto com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima e com todo o poder celestial, ele luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é a nossa doutrina e disciplina, a fim de sermos vitoriosos até o final da nossa igreja aqui na terra. Em um dos boletins interno oficial em agosto de 2003, foi revelado à igreja por nosso Santo Irmão Aldo que Maria Santíssima, o profeta Daniel, estavam muito contentes com a Santa Avó Rosa e com o nosso querido primaço pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhavam o trabalho da nossa igreja, admirando o trabalho que o irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos os nossos irmãos, que mesmo não atendendo pessoalmente a todos, em espírito ele atendia e ajudava os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o irmão Aldo conseguia segurar a nossa juventude, livrando-os da corrupção e do pecado. Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria e ainda disse mais: eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estimados irmãos e irmãs, saibam estas verdades para terem conhecimento de como foi tão importante o ministério do Santo Irmão Aldo, pois até os santos de grande poder o admiravam, com o ministério que ele realizava para Jesus, para a Santa Avó Rosa, para que a nossa igreja fosse tão vitoriosa. Agora cabe a todos nós da Igreja Apostólica confiarmos no Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa. Continua trabalhando incansavelmente para garantir que todos nós sejamos vitoriosos, mas precisamos ser obedientes e perseverantes nos ensinos e conselhos que eles nos deixaram, fazendo-nos preparados para seguirmos avante enquanto Deus assim quiser nesta terra. Seja um apostólico fiel, determinado para servir com amor, lealdade e sinceridade o seu ministério. Seja membro obreiro ou corista, ame a Deus e aos seus santos, a sua igreja, seus irmãos, e dê esta alegria ao Santo Irmão Aldo de contemplar cada filho que ajudou, sendo um verdadeiro servo de Deus, servo nesta igreja, ajudando outros irmãos a conquistar também a condição de filho de Deus. No dia 31 de agosto, glorifiquemos
o nosso santo irmão Aldo e prestemos a ele todo o nosso amor, louvor e gratidão, sendo unidos, amando uns aos outros e a igreja. Pois o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa estão ao nosso lado para nos ajudar e sermos vitoriosos a cada dia. Aí a mensagem, irmãos, deste boletim. Primeiro falando, então, sobre o batismo. Uma mensagem muito interessante e muito importante, como todas, mas por estarmos também se aproximando do batismo, irmãos, é muito importante nós observar com muito carinho esse ato de fé que é realizado nesta igreja. Como diz, além de todas essas palavras, irmãos, que eu li sobre o batismo, sobre as palavras de Jesus, sobre a ordem de Deus para que fosse batizado, os que creem na doutrina desta igreja, sobre a palavra de Jesus, valorizando o santo batismo, ele mesmo se batizando, quando o profeta lá batizava. Irmãos, além de tudo que ouvimos aqui, eu digo aos irmãos que o batismo nesta igreja também é um ato muito lindo. Eu sei que, principalmente os que já têm mais de 12 anos, todos já se batizaram, com exceção de alguns com um motivo justo, como diz na mensagem, e também alguns por ser mais novos desta igreja, que ainda não foram se batizar. Mas podemos dizer que a nossa igreja quase todos são batizados. E os irmãos, aquele momento sagrado do batismo, irmãos, ele é inesquecível nesta igreja. E para nós também. Como eu disse, é um ato muito lindo. Irmãos, e é uma oportunidade que tem todos aqueles que vierem crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Porque nesta igreja apostólica, irmãos, para se batizar, tem que crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Não basta crer só em Jesus. Não basta crer só em Deus, em Maria Santíssima ou nos santos. Tem que crer no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque eles fazem parte deste comando divinal. Tanto que os batizando, aqueles que vão se batizar, irmãos, como eu disse, é um ato muito lindo, que eles se vestem de branco, também aqueles que vão batizar, o caso dos pastores, e depois de uma breve recordação na cerimônia do batismo, sobre aquele ato, então os batizando faz um voto de batismo. Irmãos, esse voto é público. É público, eu sei que os irmãos já batizaram, foram lá, lembro muito bem. Levanta-se a mão, eu prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, a Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, de morrer para o mundo. Então a pessoa fala, irmãos, mesmo que falem todos juntos, por que esse gesto, irmãos, de levantar a mão e dizer, eu prometo? Porque foi Deus que nos ensinou, através do ministério da Santa Avó Rosa, irmãos, porque na nossa era, essa é uma forma, irmãos, de nós tornar público que nós acreditamos na doutrina desta igreja. E como o Santo Irmão Aldo, muitas vezes, ele colocou um exemplo no boletim, que eu também acho muito, é uma comparação muito interessante, que o Irmão Aldo sempre disse assim, irmãos, que esse voto que nós fazemos público, irmãos, de levantar a mão e falar com voz forte, para que as pessoas escutem que nós estamos fazendo esse voto, irmãos, é a semelhança do voto que os soldados fazem. Quando fazem um juramento, então o soldado faz um juramento, irmãos. É comum em todos os países ter as forças preparadas para a defesa da sua nação, isso Deus dos tempos mais antigos. Então o soldado, irmãos, não é no primeiro dia que ele chega nos quartéis que ele vai fazer o voto. Não é no primeiro dia, não. No primeiro dia ele não sabe nada. Ele tem que ter um período de preparo. Geralmente é mais ou menos 6 meses. Muitos já passaram por lá. 6 meses, irmãos, ele vai aprender a obedecer ordens.
todas as instruções que ele vai fazer lá, independente, o objetivo daquelas instruções, irmãos, é dar preparo físico, mas principalmente psicológico. Porque, irmãos, aqueles jovens, eles vão aprender a obedecer ordens, respeitar os seus superiores e estar pronto para defender sua nação. Irmãos, e qual o preço que ele pode pagar se a sua nação for ultrajada? Como diz, é derramar o seu próprio sangue. Então o soldado, depois de um tempo de preparo lá nos quartéis, ele aprende a levantar no horário certo, dormir no horário certo, comer no horário certo, respeitar todos os seus superiores, nunca nem pensar em faltar com respeito, cumprir com seus deveres. Então ele vai ter um período. Quando ele estiver preparado, ele vai fazer um juramento, irmãos, à semelhança do que nós fazemos no batismo. Então eles também vão falar junto, inclusive costumam levantar-se a mão. Eles dizem lá, diante da bandeira do meu país, eu prometo que se minha pátria for ultrajada, eu derramarei meu sangue para defender nosso povo e nossa nação. Aí ele é um soldado. Irmãos, a partir dali ele só tem dívidas. Isto é, se ele fizer qualquer coisa errada, ele vai cobrar. Antes ele vai ser cobrado, antes ele estava sendo preparado. Agora ele já é um soldado. Irmãos, nesta igreja também, nós sempre ensinamos que os mais novos, aqueles que vêm para a nossa igreja, eles não devem também chegar aqui e já dizer, que dia é o batismo que eu vou me batizar? Eu já aceitei a Santa Avó, já aceitei o irmão Aldo, vou me batizar. Irmãos, ele só pode e deve se batizar quando ele estiver formado, principalmente o seu entendimento. Ele saber com perfeição quem é a Santa Avó Rosa. Ele tem que saber quem é o Santo Irmão Aldo. Irmãos, e ele tem que entender a nossa doutrina, pelo menos a parte básica da nossa doutrina e disciplina. Porque, irmãos, ele não é obrigado a se batizar. Ninguém é obrigado a se batizar nesta igreja. Então, se ele achar que com 6 meses eu não sou um soldado ainda do Consolador, nós até cantamos, né, que nós somos um soldado do irmão Aldo, um soldado do Consolador. E se com 6 meses de doutrina a pessoa disser, mas eu acho que eu ainda não sou um soldado do Consolador, eu estou meio fraco ainda não consegui largar de tudo meus vícios, eu ainda não consegui entender direito quem é o Santo Irmão Aldo, então eu vou deixar para me batizar no próximo batismo. Irmãos, pode fazer assim, deve fazer isso. Porque no dia, irmãos, que ele for lá se batizar, irmãos, ele tem que saber o que ele está fazendo. Embora que seja coletivo ali, todos juntos, mas ele tem que fazer consciente. Eu sei quem é a Santa Avó Rosa. Eu sei quem é o Santo Irmão Aldo, esta igreja é do Reino dos Céus. Então eu vou me batizar, eu estou pronto para defender o Reino dos Céus. Como nós cantamos também, o coro canta um hino que diz assim, hei de te servir, Santa Avó Rosa, nem que seja preciso meu sangue derramar. Ó, irmão, que quando nós estamos cantando sino aqui, não é para estar cantando sino assim, pensando lá em casa, amanhã de tarde, talvez dê um sol quente, talvez eu nem vou vir na igreja, se o tempo estiver bom, vou dar um passeio. Irmãos, olha que tem que estar cantando o que você está falando para as pessoas. E para Santa Avó Rosa, que nem vocês cantaram agora há pouco, dizendo que o rei Davi, Santo Elias, profeta Isaías, profeta Moisés estão aqui. Por que vocês cantaram isso, irmãos? Porque foi o irmão Aldo que disse que eles vêm em todas as reuniões. Esses santos de autoridade, eles vêm em todas as reuniões. Por isso que os irmãos cantaram. Então, irmãos, quando nós for cantar esses hinos, Santa Avó, eu hei de te servir, nem que seja preciso meu sangue derramar. Agora eu sou santo e vivo com Deus. Alguém tem dúvida, irmãos, que já é santo? Os santos de Deus lá nos céus cantam vitórias gloriosas, e nós, os santos de Deus na terra, temos certeza, isto é, cantamos vitórias em Deus, é o número 67 do nosso inário. Cantamos todo início de reunião, nós somos a igreja apostólica, a igreja que não tem medo do poder do mal, irmãos. Quem que não tem medo do poder do mal? Só aquele que é fiel ao seu voto de batismo, porque no mundo as pessoas não têm essa capacidade, irmãos. Fora desta igreja, ninguém tem essa capacidade e essa força de desafiar o poder do mal, porque sabe que ele existe.
e tem um poder destruidor, terrível. Mas nós, irmãos, não por provocação, mas é o nosso lema. Nós somos a Igreja Apostólica, marchamos confiante, nós já fazemos parte do poder celestial, nós somos integrante, não temos medo do poder do mal, porque a nossa bandeira, ela é branca, é símbolo da nossa santidade. Por que, irmãos, nós temos essa força para cantar? Porque no dia do batismo nós levantamos as mãos e dissemos diante da igreja, das pessoas que estavam lá e diante de Deus, diante dos santos. Irmãos, aquelas palavras que nós dizemos lá, traduzido, vamos dizer, uma palavra mais simples, é como dizer assim: ó meu Pai, pode contar comigo, para o que deve é. Santa Avó, pode contar comigo. Para o mundo eu não existo mais, para nada, para nenhum tipo de pecado, para nenhum tipo de vício, para nenhum tipo de ilusão, para nenhum tipo de sedução. Eu sou um soldado do Consolador. Conte comigo, Santa Avó. Conte comigo, Santo Irmão Aldo. Aonde eu estiver, eu quero ser uma fiel testemunha que o Senhor é um santo de Deus. Que mesmo as pessoas só ouvindo falar o seu nome, mas quando ouvir falar o seu nome, eles possam olhar para mim e dizer assim: esse aí é um soldado do irmão Aldo. Olha o seu comportamento, como ele só fala coisa boa. Olha como ele é humilde. Olha o que fizeram para ele e ele perdoou. Todas as vezes que lhe ofenderam, ele perdoou. Esse é um soldado consolador. Irmãos, não é isso que Jesus fez? Não é assim que Jesus viveu? Ele não precisava se batizar. Ele foi se batizar, São João não queria batizar ele, profeta São João. E disse: Senhor, eu não sou digno de lhe batizar. Eu não sou digno de carregar sua sandália, o Senhor é o Filho de Deus. Ele disse: deixa por agora, é o Pai que quer que eu me batize. Para que seja provado que Ele quer o batismo nas águas como um ato de renascimento. Depois que você se batizar, é como se você nasceu de novo, como disse Jesus. Muitas pessoas se batizam já até de idade, irmãos. Aquele tempo do passado, óbvio que nós não esquecemos, não vai apagar a nossa memória. Mas nós vamos lembrar só das coisas boas do passado. Tem muitas coisas boas, todas as pessoas têm boas lembranças. Mas, irmãos, daquelas coisas ruins, não lembre mais. Aquilo realmente é como se não fosse você. É o direito que Deus dá para nós, irmãos, de renascer. Para crer assim, irmãos, tem que ser humilde. Os orgulhosos não conseguem crer. Há muitas pessoas que vêm para esta igreja, irmãos, e não conseguem ficar nesta igreja, porque não é humilde, é orgulhoso. Mas os humildes aceitam, vê que é bom essa proposta. Deus me perdoou, agora eu tenho uma nova vida. Irmãos, veja a sabedoria de Jesus, quando Nicodemos, que nem fala aqui, foi falar com ele lá de noite. Porque o Nicodemos, irmãos, ele era doutor da lei. Ele era mestre em Israel, isto é, ele era autoridade. Ele não era o único, mas ele fazia parte do Sinédrio, que era um número de pessoas lá, tipo um parlamento, um congresso, que mandavam no país. Só que cada autoridade daquela, irmãos, ele era como um juiz, ele era como um senador, ele era uma autoridade. E, além de tudo, ele era mestre em religião, porque eles estudavam tudo junto. E o Nicodemos, irmãos, o que ele tinha de diferente dos seus colegas que mataram Jesus, inclusive, é que ele era humilde. Ele era toda essa autoridade, toda essa sabedoria, mas ele era humilde. E quando ele viu Jesus fazendo os milagres, fazendo aquela obra maravilhosa, e ele sabia que Jesus nem sequer, talvez na escola, não sei se foi na escola, mas Jesus não era formado ali no Sinédrio. E ele viu Jesus fazendo aquelas obras extraordinárias, falando das coisas do reino dos céus, com sabedoria, porque Jesus veio dos céus. Então ele, para não ser perseguido por seus colegas, disse que ele foi lá de noite falar com Jesus. E ele pediu para Jesus, quando ele chegou, primeiro ele engrandeceu Jesus. Ele falou: mestre, bem sabemos que tu é vindo de Deus, porque a obra que tu faz nunca se viu fazer na terra. E Jesus, vendo que ele tinha esse grau de humildade, mas ao mesmo tempo ele era uma grande autoridade,
Jesus falou para ele do vento, falou assim, é o vento que sopra, nós não sabemos de onde que vem nem para onde que vai, Jesus falou para ele, que move as folhas. Daí ele falou assim, mas mestre, como que eu devo saber do vento? O senhor está falando do vento? E nem era do vento que Nicodemos tinha de perguntar. Aí Jesus falou assim, eu estou falando para você das coisas da terra, o vento é coisa da terra, e você não entende? Quanto mais se eu falar das celestiais. Jesus mostrou para ele, irmãos, que toda aquela sabedoria intelectual que ele possuía só era útil na terra. Para Deus, ele precisava começar a aprender de novo. Aí Jesus mostrou para ele que ele tinha que nascer de novo, isto é, se batizar nas águas, se arrepender do seu passado. Então veja, irmãos, o que é da terra, o que é do céu é dos céus. E aí, irmãos, as coisas dos céus, como são mistérios de Deus, como disse o próprio Jesus, que só é revelado para os humildes de coração, então a pessoa tem que ser humilde. Primeiro passo, irmãos, para crer na doutrina tem que ser humilde. Quando você não consegue compreender alguma coisa, tem que ter paciência, humildade para esperar. Com o tempo você vai aprendendo. E tem pessoas, irmãos, há pouco tempo fiz uma reunião ainda. Depois de terminar a reunião, um senhor já de idade veio ali muito feliz e disse assim, hoje eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto falar. E é normal. É normal, irmãos, a doutrina desta igreja é uma fonte de água, da vida. Que toda reunião, toda mensagem, toda vez que ouvimos um hino, nós estamos aprendendo. E quanto mais nós aprender, mais vamos compreendendo os mistérios de Deus, que é revelado para os humildes. Mas comece, irmãos, com essa decisão de fé. Você tem que crer, você tem que aceitar, você tem que entender que esse é o primeiro passo, é você decidir, eu vou me batizar. Eu compreendi que realmente que esta igreja é do reino dos céus. O que eu preciso fazer, como disse aqueles homens lá para São Pedro? O que nós precisamos fazer? E ele disse assim, arrependa dos seus pecados. Aceite a doutrina desta igreja, é o que nós pregamos. O que precisa fazer para ser apostólico? Arrependa-se de todos os seus pecados e não volte mais a pecar. Creia com toda a sinceridade no poder da Santa Avó, irmãos. Creia assim. Você veio na reunião, aqui estão Santo Elias, Santo Daniel, Profeta Isaías e tantos anjos que nós nunca vimos falar. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, estão tudo aí na reunião. Depois da reunião, irmãos, não pode sair isso da minha cabeça. Quando eu estiver na rua, eu tenho que lembrar, ali estão os anjos me protegendo, representando Santo Elias, Santo Daniel, lá na casa também. Então, irmãos, ser apostólico não é só aqui dentro. Tem que ser aqui na rua, na casa, no trabalho. Se eu só posso falar coisas boas aqui dentro, lá na rua, lá em casa, só posso falar coisas boas. Porque se eu, irmãos, não ser o mesmo, eu estou abrindo as portas para o poder do mal. E o poder do mal, irmãos, como disse São Pedro, ele nunca se afasta. Nunca se afasta. Ele não dorme. Ele está sempre de olho, mesmo que seja à distância. Se dê uma chance, ele vai lá onde você está. Mas você não é da Santa Avó, mas não está pagando o preço do seu voto. Irmãos, e eu lembro ainda, concluindo, que o irmão Aldo disse que o soldado que faz esse juramento, isto é, falando dos soldados, se o dia que ele for chamado para defender a bandeira do seu país, irmãos, e ele fugir, ele recebe uma sentença muito dura, irmãos. Primeiro, que ele perde o direito de cidadania. Ele não é mais cidadão daquele país. Porque na hora que a pátria precisou dele, ele negou, ele fugiu, abandonou seus companheiros. Irmãos, o soldado consolador é a mesma coisa. Se ele não pagar o preço da obediência ao reino dos céus, irmãos, mesmo que ele esteja sozinho onde ele estiver, ele perde o direito de cidadão apostólico. E o poder do mal pode até lhe fazer alguma coisa para lhe prejudicar. Porque os anjos não são obrigados a cuidar quem não é soldado do Consolador. Então, irmãos, vamos cumprir esse voto com fé. Quem não foi batizado, vá feliz, porque é uma cerimônia muito linda. E eu desejo, irmãos, que os que já são batizados, guardem para sempre este voto de fé e de fidelidade. E que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, como diz nesta mensagem, que os santos ficavam admirados do Santo Irmão Aldo cuidar desta igreja, que esses mesmos santos também fiquem felizes
por ver que você é um verdadeiro testemunho destes servos de Deus. Amém. Vamos ouvir ainda mais um hino, irmãos, antes de finalizar nossa reunião. Amanhã nós temos outra reunião, de manhã vamos ouvir os hinos de comemoração do aniversário do Santo Irmão Aldo, todos estão convidados. Então vamos ouvir agora, para finalizar com o coro, Com Alegria Comemoramos.
Convido a igreja para ficar em pé. Junto nós vamos fazer uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, muito agradecido estamos por ter passado esses momentos gloriosos em nossa reunião. Com toda a confiança, ó Deus, que aqui os santos poderosos, profetas, apóstolos, anjos de luz, vieram dos céus trazer alegria, trazer esperança, trazer paz e nos ajudar a cada dia a confiar mais no poder desta igreja, poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, o poder de Jesus. Querida avó, ajude-nos a sempre defender esta igreja com a nossa fé, com a nossa obediência, com o nosso amor. Santo Irmão Aldo, ajude-nos a testemunhar para o mundo que esta igreja é dos céus, cumprindo com o nosso voto, com o nosso dever, sendo fiel à doutrina. Santa Avó Rosa, ajude-nos, abençoe a cada um desses teus filhos, também aqueles que estão assistindo nossa reunião ou vierem assistir. Santa Avó Rosa, onde estiverem, que a paz, a bênção dos céus esteja com a sua vida, a sua família, seu trabalho. Também eu peço, Santa Avó, os pedidos de oração. Teus filhos trouxeram neste altar, com toda a confiança, Santa Avó, que esta oração, todos nós orando, intercedendo juntos, também alcança a todos aqueles que mais precisam, os doentes, Santa Avó, aqueles que estão desempregados, que estão passando por alguma dificuldade, que a nossa oração, Santa Avó, seja intercessória em favor de todos, mas também em nosso favor, para que nós leve esta vida, esta esperança para a nossa casa, para o nosso lar. Abençoe as famílias, Santa Avó, os pais, os filhos, as mães, as pessoas de mais idades, os nossos jovens, aqueles que têm ministério, Santa Avó, proteja, ajude-os para que a cada dia sejam mais sábios, para desempenhar melhor o seu trabalho. Querido irmão Aldo, agora despede todos nós, para voltar em paz para a nossa casa, com a bênção do nosso Deus e o reino dos céus. Seja louvado e glorificado hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.